Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Renato e nós estamos aí entrando no módulo 4, Angelologia, o estudo dos anjos. Módulo 4, Angelologia, o estudo dos anjos. Ok? Professor e pastor Renato Cordeiro. E se você quiser mais informações sobre o nosso ministério, entre no nosso site www.companiagospel.com.br. Angelologia vem do grego ângelo e da palavra logia, logos, palavra, estudo. Por isso angelologia, ou seja, o estudo dos anjos. Os anjos são citados 275 vezes na Bíblia. 275 vezes. Um versículo muito importante que eu gostaria que você lesse comigo é Hebreus 1,14, que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Anjos. O mundo invisível é constantemente descrito na Bíblia como algo constantemente presente, algo comum em nosso meio, não como uma realidade distante, mas, como eu já disse, como algo presente entre nós. Os anjos não estão apenas ocasionalmente presentes, mas constantemente. Tanto é que o termo anjo, ele ocorre mais de 250 vezes nas páginas da revelação eterna de Deus. Não apenas descrevendo o que eles têm feito, mas também mostrando as coisas que eles fazem em nosso dia a dia, além do que têm feito no passado. Anjos são, então, mensageiros de Deus. Os anjos são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. Foram criados santos, mas alguns se revoltaram contra Deus. Você pode ver isso no versículo 6 de Judas e em 2 Pedro 2,4. Em algumas passagens é interessante que a expressão anjo do Senhor se refere ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Esses que estão aí na tela, Gênesis 16, Gênesis 22, Êxodo 3, Juízes 6, são textos para você conferir aquilo que nós estamos dizendo. A palavra anjo, então, significa mensageiro. Normalmente se refere a seres espirituais e, em raríssimas ocasiões, a seres humanos. E nesses casos, em Lucas 7,24 e Tiago 2,25. Todos os anjos foram originalmente criados e num estado de santidade, foram criados por Deus num estado de santidade. Anjos são seres criados, subordinados somente a Deus. São seres espirituais, não sofrem algumas das limitações que nós sofremos, têm organização e são divididos em ordens. Por exemplo, lá em Isaías 6, a única vez que aparece na Bíblia a expressão serafins é em Isaías 6. Daniel fala de arcanjo Miguel. Anjos ministram a Cristo várias vezes durante a sua primeira vinda e virão com ele no seu retorno. Eles servem aos crentes, como já dissemos, e observam os salvos. Miguel é o único designado arcanjo, embora Gabriel também tenha uma posição importante. Deus jamais disse a qualquer anjo que ele era filho dele, somente a Cristo e a respeito de Cristo. Em primeiro lugar, a existência dos anjos é um ensino que está bem claro nas Escrituras, ok? Aparece em 34 livros da Bíblia, é citado a palavra anjo, e Cristo também, Jesus Cristo também, ele nos ensinou claramente sobre os anjos. Os anjos, eles foram criados antes da criação do mundo, e o estado em que eles foram criados, quando Deus os criou, em santidade, embora dotados, assim como nós, de livre arbítrio. A personalidade dos anjos
que nos prova que são seres pessoais. Eles têm seu intelecto, suas emoções e sua vontade. Quanto à natureza, os anjos são seres espirituais. Não se reproduzem, portanto, segundo a sua espécie. E se você quiser conferir, né? E aí também o anjo não tem feminino nem masculino. Está lá em Marcos 12, 25. No entanto, na Bíblia, normalmente, os anjos são mencionados como seres designados, aliás, pelo sexo masculino. E uma vez só, em Zacarias, que aparecem dois anjos no feminino. Eles não morrem, Lucas 20. Eles são seres distintos dos seres humanos. Então, é importante que você saiba que mesmo depois do nosso corpo glorificado, nós não vamos nos tornar anjos. Nós vamos ter algumas características dos anjos, mas não vamos nos tornar anjos. E eles têm grande poder. O número de anjos é inumerável. São milhões, milhares de milhões, ou milhões de milhares. Hebreus 12, 22. Quanto à organização, tem um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Tem os príncipes, Daniel 10, 13, principados e potestades, anjos da guarda, serafins, querubins. E lá em 1 Timóteo 5, 21, repetindo, 1 Timóteo 5, 21, Paulo fala acerca dos anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? São aqueles anjos que permaneceram firmes no seu primeiro estado, que era o estado de santidade. Característica essa principal de quando Deus os criou. O ministério dos anjos, com relação a Cristo, no nascimento, na proteção, no fortalecimento, na defesa de Jesus, no conforto, na consolação. Quando Jesus morreu, foram os anjos que rolaram a pedra que estava em frente ao sepulcro, anunciaram a ressurreição de Jesus, e também, quando ele foi assunto aos céus, eles que disseram, né, que esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir é aquele que também voltará. Aos crentes é um ministério de ajuda, estão envolvidos em respostas das orações, observam a experiência dos crentes, encorajam, estão interessados nos esforços evangelísticos e ministram aos justos na hora da morte. Às nações, Miguel parece ter um relacionamento estreito com Israel. Os anjos parecem ser agentes de Deus na execução de sua providência, e os anjos estarão envolvidos nos juízos da tribulação. Aos descrentes, anunciam juízos eminentes, infligem o juízo divino e agem como ceifeiros na separação definitiva no fim dos tempos. Aí nós temos um desenho, uma figura da Arca da Aliança, aquela arca que ficava no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo também. E ali vemos os querubins, vemos os serafins, 6 asas, né? 2 cobrindo os pés, 2 os olhos e 2 para voar. E a figura do arcanjo. Então, meus amados, essa foi a primeira aula do módulo 4 de angelologia, o estudo dos anjos. Professor Pastor Renato Cordeiro, www.companhiagospel.com.br, e também em parceria com a Escola Superior de Teologia do Espírito Santo, www.exutes.com.br. Deus te abençoe em nome de Jesus.